Olá, gente. Vocês que já me acompanham já há um tempo aqui pela rede social, né? Vou compartilhar com vocês um depoimento que eu fiquei assim, poderia dizer isso não é problema meu, não tem nada a ver comigo, mas tem. Essa semana eu me deparei com um depoimento de um cliente que comprou uma casa de férias, tá? Em um condomínio muito conhecido aqui de Orlando. É um dos maiores condomínios de Orlando, né? E no depoimento dele, aparentemente, ele fez tudo certo, né? Ele deu uma entrada de 30%, financiou os outros 70%, tá? E é normalmente esse fluxo que acontece, tá? Mas o depoimento dele de hoje é o seguinte: a minha casa não aluga, eu fui enganado, todos os corretores são vagabundo, cambada de brasileiro que vende oportunidade, promete que a casa vai se manter, o aluguel vai pagar as despesas, e no final das contas eu estou aqui desesperado, porque, e é fato, né? É o dinheiro dele, né? É uma família, é uma expectativa, é uma série de coisas que a pessoa criou antes de entrar no negócio. E por outro lado, né? Eu como corretor de imóveis, e que sempre tive um trabalho muito sério, muito respeitoso, né, com as pessoas que eu atendo, mesmo que ela não compre nada comigo, já aconteceu casos de cliente me indicar conhecidos que não compraram comigo, mas estavam com dúvida e eu atender o telefone e conversar com essas pessoas. Porque para mim, sempre foi muito além da venda, sempre foi o sonho, sempre foi o amor que eu tenho por Orlando. Então, eu faço algo que me dá prazer. E claro, tem a questão de remuneração. A gente estuda, a gente se profissionaliza, no nosso trabalho, de alguma maneira, ele tem um valor. E esse valor, ele vem agregado à comissão, ao que a gente cobra, né? Mas o que eu quero trazer? Existem alguns pontos que são importantes serem levados em consideração. O primeiro ponto é o seguinte: quando o banco financia um imóvel, a taxa de juros que o banco aplica vai de acordo com o perfil financeiro de cada indivíduo. Eu não sei como é que foi isso, tá? Mas além disso, o problema que ele relata não é porque o imóvel não tinha característica para locação, não é porque venderam o imóvel para ele que estava todo errado, não é porque venderam algo que não podia ser vendido, não é porque que venderam o imóvel para ele muito acima do valor de mercado. As questões não são essas. A questão dele, quando ele apresenta no desabafo dele, é um desabafo muito extenso, é que a casa não aluga, é que a casa não paga as despesas que foram prometidas para ele. E hoje ele está tendo que desembolsar dinheiro aqui do Brasil para pagar o financiamento em dólar lá nos Estados Unidos. É uma realidade, tá? E eu sempre falei sobre isso, eu sempre falei para as pessoas. Só que, gente, a gente precisa ser honesto nas coisas que a gente faz e nas atitudes que a gente assume. Eu, pelo menos, eu tenho essa vertente comigo, né? Hoje, a gente se depara com centenas de vídeos na internet, as pessoas com um sorriso muito bonito em frente a belíssimas casas, te vendendo entradas aí de 25%, né? Oportunidades imperdíveis para você mudar a sua vida. As pessoas não estão preocupadas com o seu perfil, com o seu momento. O que você de fato pode fazer nesse momento da sua vida? Sabe por quê? Elas não têm tempo para te acompanhar. Elas estão ali para vender para quem já está com dinheiro na mão. Eles querem clientes prontos. Eles não querem passar 1 ano com você, 2 anos, te acompanhando, te orientando, trazendo para você, sabe, situações que possam se encaixar no seu perfil, diferente do que eu faço. Eu recentemente compartilhei com vocês um cliente que está me acompanhando há 6 anos. 6 anos. Eu atendi ele em 2019 e ele me procurou agora. Na época ele até tinha condições de comprar, mas ele tinha muitas dúvidas. E uma das coisas que nós chegamos a um senso comum foi: cara, se você ainda está com dúvida, não dá esse passo. Não dá. Vamos amadurecer mais essa ideia com você. Se passaram 6 anos, claro que ele viu tudo quanto foi conteúdo nesse período. Ele trabalha com esse mercado, então é algo que para ele não é nada em relação a turismo novo. Mas alguns pontos, né? Quando você compra uma casa em Orlando, é um excelente investimento. Eu sempre vou defender isso, porque eu acompanho meus clientes que eu vendi desde 2019, 2018, as minhas primeiras casas. É um excelente investimento. Mas existem coisas que são importantes ser levadas em consideração. A primeira delas é se a sua casa ela está decorada para atender o principal público que vai em turismo em Orlando. Ano passado, Orlando recebeu mais de 75 milhões de turistas, tá?
Esse é um ponto. Outro ponto, a administradora da sua casa. Será que essa administradora, ela está entregando para as outras casas o que ela está te falando que ela vai te entregar? Outra coisa, se você compra uma casa que ela já está no mercado, é importante que você olhe o histórico de locação dessa casa. E se a casa não está alugando bem, identificar o porquê dessa casa não está alugando bem, né? Outro detalhe, né? As taxas que são cobradas para você poder exercer esse serviço, né? A localização do condomínio, qual é o público que vai buscar esse condomínio, qual é o custo desse condomínio. Tem uma série de coisas, e que eu vou te falar, que o corretor de imóveis nos Estados Unidos, e isso é uma realidade diferente do Brasil, o corretor de imóveis, ele é corretor. Ele não está ali para ser seu advogado, para ser seu decorador, para ser seu administrador. Lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, cada um faz o seu. O contador cuida da contabilidade, a administradora de casa cuida da administração, o corretor cuida da venda do imóvel. É claro que a gente vai estudando, né, e vai entendendo um pouquinho mais do mercado com esse decorrer desse tempo, vai tentando orientar as pessoas e trazer para elas sempre caminhos mais seguros, né? Mas isso não é uma regra para todo mundo que trabalha. E o que também não é certo é você ter uma experiência negativa e dizer que todo mundo que trabalha com isso não presta. Tu imagina, é a mesma coisa que eu sempre falo. Se todo mundo que compra uma farmácia vai ter sucesso, vai ser rico. E não é bem isso que acontece, né? Então, tudo depende, claro, de uma boa assessoria, de uma boa gestão do seu imóvel e você entender, de fato, como funciona esse mercado, tá bom? Gente, continua me seguindo aí, acompanhando, e eu sempre vou trazer para vocês a melhor das informações.